Vamos à entrevista de hoje no Troca de Ideias. Vamos conversar com o prefeito eleito de Roca Salles, o Jones 20, o Mazinho do Progressistas. Mazinho foi eleito no último domingo com 3.220 votos, 52,43%. Seja muito bem-vindo. Obrigada por vir à Rádio Independente falar conosco e com os ouvintes da rádio também. Bom dia, Rita. Bom dia, ouvintes da Rádio Independente, em especial a comunidade roca-salense que nos ouve nesse momento. É uma audiência muito grande do Grupo Independente Roca Salles e é um prazer e uma satisfação estarmos aqui hoje. Para citar aqui, né, Rita, Mazinho, foi uma eleição com uma distância bastante significativa. Eram 3 candidatos, o Mazinho fez 3.220 votos, contra 2.145 do Baiar, que ficou em segundo do MDB, ou seja, mais de 1.000 votos de diferença. O Dinho do Podemos ficou com 776, 52,43% do Mazinho, 34,93% do Baiar e 12,64% do Dinho. Prefeito, a que se deve essa distância, a que se deve esse resultado? Mudando agora partido também que vai estar na administração lá de Roca Salles, um município que, assim como tantos outros, sofreu muito, né? Desde setembro do ano passado. É um recado da população, Ricardo. Eu acredito que a população estava aguardando essa mudança em Roca Salles. Roca Salles tiveram as tragédias que assolaram muito a nossa cidade e o interior, principalmente. O interior, que é uma grande força no nosso retorno de ICMS, foi muito assolado, tanto pela região alta, pelos deslizamentos, quanto a região baixa ali das várzeas, onde o pessoal cultivava grãos. Então, eu acho que esse recado do eleitor nas urnas, porque se você vai ver, eu fiz mais votos que a soma dos dois juntos, né? Então, a gente tem um enorme compromisso, e o eleitor nos deu esse compromisso, e Mazinho e Pivato, uma campanha limpa, sem ataques, uma campanha que começou desacreditada, porque é a minha primeira eleição a algum cargo, né? Eu tive só no meu currículo o cargo de secretário da Fazenda, fui servidor público concursado durante 14 anos, pedi demissão do meu cargo efetivo, fui empreender, abri minha própria empresa. Então, eu acho que as pessoas estavam aguardando pessoas honestas, pessoas sérias para governar Roca Salles a partir de janeiro. Só registrar também a presença do presidente do partido, presidente do Progressistas de Roca Salles, o Alexandre Guerra, está conosco aqui também no estúdio, acompanhando a entrevista. Prefeito Mazinho, a gente sabe, claro, a gente vai falar a respeito, né, das suas propostas, seus projetos para o comércio, para a reativação, para reanimar a cidade, enfim, todas as questões necessárias aí para melhorar, né, e dar condições melhores para os moradores de Roca Salles. Mas antes, eu só queria ele fazer uma pergunta. O que o senhor pretende fazer, o seu governo, para animar as pessoas? Porque a gente sabe que depois de tudo que passaram, né, os moradores especialmente passaram em setembro, aí depois em maio, a gente sente que tem um clima triste, pesado na cidade, não somente em Roca Salles, mas a gente fala especificamente dali, também porque estivemos ali fazendo várias reportagens e a gente percebeu esse sentimento de desânimo até. O que é possível fazer para que isso mude para começar? Nós precisamos, num primeiro momento, tomar pé da situação financeira do nosso município. Parece que o orçamento será aprovado agora nas próximas sessões. Algo em torno de 60 a 64 milhões de reais é o orçamento para o próximo ano, né? Aí a gente pode avaliar as possibilidades de obras pequenas, ou seja, limpeza do nosso centro, reativação do comércio através de uma parceria com a SIC, buscar talvez algum sorteio, uma promoção mais maior, né? O município ser parceiro da SIC, para quê? Para que as pessoas voltem a comprar em Roca Salles e assim a gente vai reativar o nosso comércio. Quanto à questão da indústria, a gente tem em nossa agenda agora, a partir de agora, visitar as nossas indústrias que a gente tem hoje lá, né, que a gente precisa manter os nossos empregos, né, não adianta a gente querer buscar outra indústria se a gente não tem mão de obra suficiente para essas que estão aí.
Então é essencial a gente visitar as nossas empresas, as grandes, as médias e as pequenas, para que elas mantenham a esperança em Roca Sales de que dias melhores podem chegar. Eu acho que a partir disso, a população tendo essa certeza de que nós vamos ter uma administração séria e comprometida com o nosso eleitor, comprometida com Roca Sales, eu diria, porque há pessoas que não votaram em nós, mas a eleição terminou agora no domingo, nós vamos governar para todos. Então, eu acho que trazendo essa esperança, as pessoas vão ter de volta a autoestima em morar em Roca Sales, e é assim que a gente vai, passo a passo, tentando animar as pessoas, animar o nosso comércio, a nossa indústria, mas principalmente o nosso interior, que está bem desassistido. Esse conjunto faz gerar emprego, renda e, consequentemente, felicidade da população, que é o que a gente quer nesse momento. Uma das pessoas com quem a gente falou bastante, a gente vê que ele é bastante firme no seu posicionamento, luta muito por Roca Sales, é o Kleber, né, o presidente da SIC lá de Roca Sales, e que justamente fala dessa dificuldade, né, de as pessoas não saírem, de permanecerem em Roca Sales. E esse setor que o senhor menciona também. Vocês já têm uma ideia de quantas empresas saíram? Eu sei que vocês estão chegando agora na administração, não sei se já tem esse levantamento, é mais fácil para quem está na atual administração, mas tanto de empresas quanto de população, se fala também de mudar a cidade de local, né? Tudo isso, como é que o Mazinho tá lidando com essa dificuldade em Roca Sales? A questão de empresas, as empresas apostaram em Roca Sales e reinvestiram na melhoria, enfim, depois das cheias. Então, muito bom que nenhuma empresa desistiu de Roca Sales. Nós tínhamos rumores de empresas que iriam embora, que queriam sair de Roca Sales, mas sim, a mão de obra foi muito afetada, muitas famílias foram embora por falta de habitação, né? Perderam tudo, perderam casa, perderam todos os seus pertences e foram embora. Mas há pessoas já voltando, e é uma alegria para a gente receber essas pessoas de volta. Eu acho que passa, Ricardo, agora por um bom plano diretor, né? A questão de mudar Roca Sales de lugar, isso é um planejamento para 20, 30 anos que a gente vai ter que começar agora. Mas nós precisamos ter um olhar atento agora, para os próximos 4 anos, e dar uma resposta rápida à nossa população. Então a gente precisa ir buscar habitação para as pessoas que estão voltando em lugar seguro, né? Em lugar seguro, onde a gente possa não ter esse problema de alagamentos. Essas pessoas voltando, as empresas vão abrir postos de trabalho. Volto a repetir aqui, o Kleber é um parceiro nosso que vai estar conosco, presidente da SIC, que a gente vai buscar essa parceria para nós vermos onde a gente pode ou não ajudar o nosso comércio, de acordo com as possibilidades dentro da nossa legislação. Então, acho que é uma soma de fatores. Tendo habitação, tendo emprego, as pessoas irão retornar para Roca Sales e vão ter uma esperança de que a gente possa sair desse retrocesso que a gente está parado desde setembro. Importante também citar aqui a questão logística, né? Roca Sales foi muito afetado e a região viu quanto é importante nosso acesso pela RS 129, também é uma bandeira que a gente vai levantar, porque o Vale do Taquari passou pela RS 129 agora na questão das cheias. Importante essa questão também de logística para as empresas terem essa certeza de que a gente vai melhorar esse fator também. Por falar em moradias, dentro do que o senhor tem de conhecimento do município lá de Roca Sales, o que já está previsto em termos de moradias? A gente sabe que o município comprou uma área de terras, né? Encaminhou alguns projetos voltaram por falta de documentação, então a gente vai ter que se interagir dessa situação, tanto também aquela escola que está parada lá no FNDE, uma obra parada de 4 anos, que a gente precisa também ter um olhar muito atento à educação, né? Por diversos fatores, a nossa educação vai mal. Então, são uma série de fatores que a gente vai ter que analisar com muita calma. Eu não tenho esse número de quantas residências estão sendo pleiteadas pelo nosso atual governo, mas a gente vai dar uma resposta, sim, na questão da habitação. Essa situação de realocação do centro, como é que o Mazinho enxerga? Porque a atual administração chegava a falar de ir para a área próxima ali à estação ferroviária, uma área de 70 hectares. Isso é algo que o senhor entende que é o correto? Vai ser dado andamento agora nos primeiros dias? Ou é algo que tem que se estudar ainda?
E como, especialmente os empresários, né? Aquelas pessoas que têm o seu estabelecimento ali no centro, eles estão vendo essa possibilidade. Porque uma coisa é no calor. Quando você é atingido, a pessoa diz, não quero mais ficar aqui. Depois vai passando, não tem outra enchente, as pessoas dizem, não, eu vivi a vida inteira aqui, eu tenho meu comércio aqui, eu quero permanecer. Como é que está sendo essa negociação e como o Mazinho, a futura administração de Roca, está vendo essa possibilidade? Como eu disse, eu acho que isso é um planejamento para o longo prazo, né? Mudar uma cidade de lugar não é num simples estalar de dedos. Nós precisamos ter muito cuidado, porque as pessoas que estão hoje ali estabelecidas, muitos são proprietários de suas salas comerciais, construíram uma vida inteira aí no centro de Roca Sales. O que nós precisamos buscar, Ricardo? Eu acho que são soluções para minimizar o efeito das enchentes, né? Nós temos lá uma obra de grande porte, que é a nossa galeria, que a gente vai ter um estudo junto com uma associação que foi criada, a Associação Amigos de Roca Sales, que vai nos dar um suporte na elaboração do projeto. Nós vamos pleitear uma obra ali muito grande, que vai minimizar, sim, o efeito das enchentes no centro de Roca Sales. Enfim, a gente tem vários projetos. Eu acho que mudar a cidade de Roca Sales seria não seria prudente eu dizer aqui agora que eu sou favorável ou contra. Eu acho que isso é um assunto muito complicado de se falar agora. Então, eu acho que a gente tem que preservar o nosso comércio onde ele está agora, né? Buscar soluções para que se minimize o efeito das enchentes, porque, infelizmente, a Roca Sales está situado à margem do rio Taquari, e essa é um assunto regional, né? A gente fala tanto em dragagem do rio Taquari, em contenção, em abertura da barragem de Bom Retiro, que esses dias deu um efeito prático muito bom, o rio baixou, né? Então são questões aleatórias que a gente vai buscar soluções para minimizar o efeito das enchentes e queira Deus que o nosso centro permaneça ali onde ele está, muito bonita a nossa cidade, é o que a gente prometeu durante a campanha e nós vamos fazer isso. Os trâmites de transição de governo devem começar? Já começaram? Já tem algumas conversas ou tem uma data para isso acontecer? Olha, a gente não procurou a atual administração ainda, porque ainda a gente está com o efeito da eleição, enfim, todas aquelas organizações pós-eleição, né? Mas a gente pretende procurar e eu acredito, como eu disse antes, a eleição terminou e a gente vai ter uma transição muito tranquila com a atual administração. Tem alguns assuntos já que estão na pauta, por exemplo, recursos que faltam assinar contratos, enfim, a gente vai estar entrando em contato com eles para que a gente possa fazer essa transmissão muito tranquilamente. Eu só queria voltar no ponto, o senhor fala de construção de uma galeria. Eu queria entender um pouco melhor, porque se fala que para diminuir o impacto da enchente aqui, para a gente, seria a construção de barragens lá em cima, no Rio das Antas e outras nascentes do Rio Taquari. O que a Roca Sales prevê e em quanto poderia diminuir o efeito dessa enchente para a Roca Sales especificamente, se abrangeria outros municípios também, tempo de obra, custo, se já tem algo estudado nesse sentido? Na verdade, hoje há uma galeria ali entre as duas empresas ali em Roca Sales, naquele aterro onde eu acho que até vocês fizeram um programa lá. Essa galeria, ela tem que ser muito estudada através de geólogos, biólogos, e é uma associação que está fazendo isso para nós, esse estudo com técnicos, que vai nos dizer qual é o caminho. Se lá a gente deva aumentar a galeria ou abrir aquele leito do rio e fazer uma ponte ali no centro de Roca Sales. A opinião popular é uma, mas a opinião técnica, a gente tem que acompanhar a opinião técnica, né? Porque depois dessa galeria existem casas, existem empresas, bairros, que a gente tem que estudar muito bem o efeito disso, de abrir uma galeria e deixar o rio fazer o seu leito por ali durante as cheias, né? Mas são questões técnicas que não cabe a mim agora julgar. A gente vai ouvir pareceres e depois desse projeto pronto, sim, aí a gente vai buscar recurso em Brasília. A gente acredita que é uma obra de mais de 20 milhões, né? Se fossem abrir isso, por exemplo, construir ali uma passagem para o rio, é uma obra que o município não tem capacidade sozinho de fazer, né? Estamos conversando com o prefeito eleito de Roca Sales, o Mazinho. Em relação à composição do governo, o que o senhor já tem previsto? Já tem alguns nomes?
Não, a gente não tem nenhum nome ainda, vai ser muito tranquilo. A gente quer buscar pessoas capacitadas, técnicas e que vão dar resultado, né? Assim como eu e o Privato, a gente tem os nossos negócios próprios, somos empreendedores. Nós queremos trazer para dentro do município esse espírito empreendedor, né? O município não é, a finalidade do município não é dar lucro, mas é reverter em bens à população, em mais saúde e educação. E nós vamos compor um time técnico competente que dará resultados. A gente pode até errar no primeiro momento, mas a gente não pode insistir no erro. Então, eu e o Privato já temos acordado essa situação. Vamos buscar com muita cautela o nosso time de secretários, porque isso também vai depender o crescimento de Roca Salles, o desenvolvimento de Roca Salles nessas pessoas. O prefeito, o vice, não vão fazer nada sozinhos. Nós precisamos ter uma equipe de pessoas qualificadas e preparadas para assumir as suas funções. E ficou com maioria na Câmara, né, prefeito, que sempre ajuda. A maioria na Câmara, e aqui eu quero parabenizar o trabalho do meu presidente do partido, porque o Progressistas, o PP, vinha de 2 ou 3 legislaturas só com uma cadeira na Câmara. A gente não conseguia dar esse salto para assumirmos mais que uma cadeira na Câmara. E com o trabalho dele, com o trabalho da equipe, de todos os nossos filiados, a gente conseguiu eleger o prefeito e colocar 3 vereadores na Câmara. E o PSDB, partido do meu vice, colocou 2 vereadores. A gente tem a maioria na Câmara, mas também, Ricardo, a gente acredita que a eleição passou e a gente vai precisar da oposição também para nos encaminharmos a alguns assuntos pertinentes, da força dos partidos de oposição, seja em órgãos governamentais, enfim, para que Roca Salles seja reconstruída a partir de janeiro. Nós temos uma demanda que, algumas, na verdade, que são regionais, né, que não são apenas de Roca Salles, mas tem um ouvinte aqui que ele é de Farroupilha e ele quer saber, o Charles Bazo. Gostaria de saber do prefeito como ficará a situação da estrada até Colinas, no caso da 129, né? Que já deveria ter asfalto. Sou de Farroupilha e passo diariamente por essa estrada. Tem uma confirmação, pelo menos tem uma promessa do governo estadual de que vai ser pavimentado, especialmente ali o trecho de Fazenda Loma, né? Como é que o Mazinho vê isso? De que forma que Roca Salles trabalha também nesse sentido? Eu quero falar para o ouvinte e para toda a população regional, essa é uma demanda regional. A região olhou, viu a importância dessa RS 129 para o desenvolvimento regional. Mas a gente também tem que ser responsável de dizer que eu não consigo prometer uma obra desse porte com o orçamento do município. O que eu consigo prometer, e ao longo da campanha a gente frisou bem, é muita parceria, muita insistência no governo estadual, até porque o governador é do partido do meu vice-prefeito, então a gente vai ter caminho livre, portas abertas, e me parece, se não me falha a memória, que ela é a 4ª ou 5ª prioridade do Estado. Então eu acredito que essa obra vai sair do papel no nosso governo nos próximos 4 anos. O Juvir Costela disse que começaria ainda esse ano, né? Essa assim obra é um trecho de 6 quilômetros. Isso, ali, né? Assim como o Ricardo, a gente não pode esquecer, eu vou ter um encontro com a prefeita Gisele Calmo de Santa Teresa, a nossa rodovia do Pão e do Vinho, que é uma rota turística que sai lá da região do Vale dos Vinhedos, muito importante também, a região alta, que é uma região muito produtiva na questão da fruticultura, uma região que tem um potencial turístico enorme. Então a gente precisa também não esquecer a nossa região alta, não esquecer também a ligação entre Roca Salles e Coronel Pilar. Coronel Pilar está chegando quase na divisa com a sua pavimentação. Então são muito trabalho pela frente, muitas questões a serem resolvidas na questão logística, né? No centro de Roca Salles a gente tem a questão da mobilidade do centro. Hoje Roca Salles tem uma entrada e uma saída somente, né? Na questão de mobilidade. Na questão das cheias, a gente viu que Roca Salles fica isolada, não tem para onde ir. Então a gente tem uma estrada prevista também para Coronel Pilar, que a gente gostaria de abrir ao menos, para que tenha esse desafogo, né, quando precisarmos da região alta. Então, muito trabalho pela frente, mas cada passo será dado com muita responsabilidade com o dinheiro público, porque nós precisamos ter essa responsabilidade com a população de Roca Salles. Marcos Meirelles pergunta sobre uma auditoria na prefeitura assim que assumir. Está sendo trabalhado algo nesse sentido? Sim, foi uma bandeira que a gente levantou na nossa campanha.
Nós recebemos inúmeros recursos, né, nas cheias, e a população nos pede onde foram esses recursos, porque Roca Salles não investiu nada. Então a gente vai saber onde foram esses recursos, tanto na parte estrutural, quanto na parte da saúde, da educação, porque a gente tem que ser transparente. Eu, quando secretário, ganhei um prêmio de transparência do Tribunal de Contas em 2014, e essa transparência a gente vai mostrar para o eleitor, para toda a população de Roca Salles, onde foram aplicados os recursos. Se não houver nada de errado, tudo certo. Agora, se houver alguma coisa de errado, as pessoas serão responsabilizadas. Algum especial ainda para as comunidades do interior, Campinhos, por exemplo, e outras comunidades, as que ainda as pessoas ainda permanecem, né? Sim, morando claro, nos locais? Claro, a gente quer fazer um trabalho muito intenso na parte da agricultura, manter o jovem na agricultura, fazer a sucessão familiar lá na sua propriedade. O meu vice, por exemplo, ele é formado em administração e voltou para a sua granja para trabalhar. Então a gente quer, através de muitos incentivos, né, para os jovens, para ficarem lá na parte da agricultura e reativar as comunidades, as festas alusivas, né? Então, a gente vai sim trabalhar nessa questão muito forte nas comunidades do interior, porque é o nosso interior que também nos ajuda muito na questão financeira do nosso município. Tá certo, prefeito eleito de Roca Salles, o Jones 20, mais conhecido como Mazinho, ele que é do PP. Uma grande votação por lá, a gente falava aqui fora do ar, o Mazinho foi uma das pessoas que também foi afetada pela enchente, né? E acompanhou bastante aí a nossa transmissão lá em setembro, em maio, né? Então, que Roca Salles tenha dias melhores pela frente, que não tenhamos mais esse problema com enchente, mas que também se olhe para essa nova realidade que o Vale do Taquari tem. Muito obrigado pela sua presença aqui, estamos à disposição na Rádio Independente. Obrigado, Ricardo. Só fazer uma correção, eu fui afetado e não atingido, tá? Eu ajudei várias pessoas e a gente acompanhou sempre a programação de vocês, mas assim, eu não fui atingido. Não diretamente. Diretamente, mas toda a população, toda a economia do município parou, as minhas empresas, enfim, pararam por essa questão. E a gente tem um compromisso de minimizar esses efeitos e trazer de volta a alegria, a felicidade e a esperança da população. Eu quero aqui agradecer a vocês pelo espaço, dizer que a gente vai precisar muito da mídia, da Rádio Independente, do grupo, de vocês todos, para essas demandas regionais. Então, eu me coloco à disposição, linha direta com nós, para que a gente possa lutar pelas demandas regionais, Colinas, a gente vai procurar o prefeito de Colinas, a prefeita Gisele já me ligou, já acenou com a possibilidade da gente ir junto, brigar por projetos. Então, vai ser uma demanda regional, prefeito de Encantado, Mussum, Mateus, enfim, toda a região vai ter que se unir em prol da reconstrução. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada. Bom trabalho para toda a equipe aí nessa nova administração. Grande abraço a todos, a população de Roca Salles. Conversamos com o prefeito eleito de Roca Salles, o Jones 20. O Mazinho, do Progressistas, também participou aqui, esteve conosco aqui junto, né, à entrevista, o Alexandre Gueira, que é o presidente do Progressistas lá de Roca Salles.